CBN Vale, primeira edição. Dez horas e 6 minutos, 10:06, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição. Já estou aqui recebendo nos estúdios da CBN o primeiro de dois convidados do Em Voz. Estou recebendo, está ao meu lado direito, o Manuel de Oliveira, ele que é presidente de honra do Em Voz. Depois do Manuel de Oliveira, a gente vai conversar com a Neide Pereira, que é a atual presidente do Em Voz. A Neide será a nossa próxima convidada. Por que nós convidamos o Manuel e a Neide? O Em Voz é uma instituição aqui da nossa cidade que está totalmente voltada para o setor do desenvolvimento aeroespacial, recebendo, eu não diria propostas, projetos, mas abrindo também a possibilidade de uma interação com pessoas que queiram desenvolver e criar na área aeroespacial. E a Em Voz, ela foi homenageada em São José dos Campos, uma solicitação feita pelo vereador José Luiz Nunes. Ela foi homenageada com a medalha Cassiano Ricardo, que é concedida a instituições ou pessoas que contribuem para o crescimento da nossa cidade. O Manuel de Oliveira, presidente de honra, um dos fundadores, da Em Voz, é o nosso primeiro convidado. Manuel, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN. É um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por essa oportunidade. Quero dar um bom dia a todos os cidadãos de São José dos Campos, porque, na verdade, nós estamos aqui porque a cidade nos acolheu. E toda a nossa vida, toda a nossa carreira, meus filhos, todos fomos criados em São José. Temos muito orgulho da cidade e estamos muito felizes em viver nesse lugar do país que, na verdade, é um exemplo para esse país, pela cidade que é. Bom, antes da gente falar do próprio Em Voz, você falou de São José dos Campos, a alegria, a cidade que te acolheu. Você também foi homenageado, você recebeu o título de cidadão joseense, é isso? Sim, no dia 2, na sexta-feira, eu vou receber o título, que será muito agora? me orgulha, muito me orgulha de poder ser considerado, agora sim, um cidadão joseense. Eu estou aqui há 57 anos, e tenho uma relação muito íntima com a cidade. Você é natural de onde? Eu sou natural de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica próximo, com todo respeito, alguma cidade? Qual é a cidade? Rio Claro. Rio Claro, né? É longe, é relativamente longe. Nós estamos aqui a 180, 190 quilômetros, lá de Rio Claro, depois de Campinas ali, né? Em breve o senhor vai poder ir para Santa Gertrudes com veículo voador, como é que é? Daqui a Embraer sem dúvida. Evitol, em breve. Sem dúvida. E isso demonstra exatamente a visão que a cidade tem de ser a lançadora desse carro voador, que vai ser importante, sem dúvida. Ô Marcelo, antes da gente falar sobre o Em Voz, é interessante contar a história do Manuel de Oliveira, que ele já começou contando, está há mais de 50 anos da cidade, e o Em Voz tem como outro presidente, se não me engano, do Conselho, presidente de honra, o Osíris Silva. Isso. O Osíris Silva, que todo mundo conhece, sabe, não dispensa apresentações, é um trabalho gigantesco, magnífico, na própria Embraer, aqui em São José dos Campos, mas você é amigo do Osíris antes mesmo da criação da própria Embraer, né, Manuel? É verdade. Tem uma história que eu acho muito interessante, é muito emocionante para mim, porque eu tinha 18 anos, lá em 1966, quando eu passei no vestibular para a Academia da Força Aérea, que na época era no Rio de Janeiro. E como menino vindo lá de Santa Gertrudes, caipirão, nunca tinha saído de São José, peguei lá o ônibus da Cometa, em São Paulo, e fui para o Rio de Janeiro. E nesse percurso, naturalmente, tinha aquele cochilo, Estava cansado, excitado, quer dizer, muito ansioso para chegar nessa nova vida, sair de uma situação que a gente vivia em São Paulo, assim, de imigrantes do interior, etc. E eu dormi e encostei a cabeça assim no vidro do ônibus. Quando eu acordei, eu olhei para fora, eu estava em São José. E a primeira visão que eu tive foi do CTA, na época CTA, hoje DCTA, Vi do CTA, puxa, vi aquele portão magnífico, aquele verde que tem do lado. Eu falei, puxa, será que eu estou sonhando? Eu falei, não, estou sonhando porque eu vou voltar para São José um dia.
Aí passaram-se quase 4 anos, na minha formatura, a própria escola pediu que eu viesse a São José dos Campos para entrevistar o Osíris, porque em 68 voou pela primeira vez o Bandeirante, e o Osíris estava se preparando para lançar a Embraer. E foi exatamente um mês antes da criação da Embraer, eu estive com o Osíris e conversamos sobre o que seria a minha carreira, a minha vida. Eu pedi ao Osíris, será que eu poderia servir aqui quando eu me formar na academia? Aí eu lembro que o Osíris falou assim, Manuel, essa é uma unidade de elite, de fato o CTA naquela época, ainda é, mas era muito mais difícil um aspirante oficial servir. Disse, mas se você ficar entre os primeiros da turma, eu consigo trazer você ficar aqui. Bom, eu consegui e fui trabalhar com o Osíris. Então, o Osíris, para mim, é o meu maior mentor natural da minha vida, e depois nós nunca deixamos de trabalhar juntos. Alguns anos depois, ele me convidou para ir para a Embraer. Eu trabalhei na Embraer por 10 anos e fiz carreira na Embraer, né? Minha última função foi vice-presidente executivo financeiro ao lado do Osíris. E o Osíris me deu a incumbência honrosa de coordenar a privatização da empresa. Foi talvez o trabalho mais importante, mais estressante que eu já tive na minha vida. É impressionante, né? A gente sabe, não, Marcelo e Manuel, o ouvinte CBN, cada um tem a sua história, né? Mas essa história de estar passando por São José dos Campos, em determinado momento despertar na viagem de ônibus, ver lá o portão do CTA, como era conhecido antigamente, não sei se já tinha o aviãozinho Bandeirante ali na entrada, porque sempre teve um aviãozinho, mas como disse o Manuel, era só o início, né, da aviação aqui na nossa cidade, e o Manuel com uma participação muito importante em Embraer, privatização, criação do Envoz e uma série de outros serviços prestados aqui na nossa cidade. É um prazer, aliás, é uma honra recebê-lo aqui, viu, Manuel? Você, a Dona Neide, também presentes aqui, falando um pouquinho sobre essa história da aviação aqui do nosso país, que São José dos Campos se orgulha muito disso, e é um reconhecimento bem interessante e bem merecido mostrando assim, a importância desse setor que para muita gente ainda no país desconhece que o São José tem esse potencial, e a gente tem que sempre mostrar. Já está bem claro que São José dos Campos é uma potência na parte tecnológica. E o senhor citou uma questão bem importante, que o senhor participou, então, desse momento histórico da passagem da Embraer se tornar uma empresa privada. Como é que foi esse trâmite na época? Como é que o senhor sentiu assim, essa passagem, sair da parte governamental e ir para a iniciativa privada? Como é que foi trabalhar essa tensão e transformar isso em realidade? Bom, como vocês sabem, a Embraer criou como uma empresa de economia mista, portanto, controlada pelo Estado. E tinha que ser assim, porque imagina uma indústria que precisa muito recurso para desenvolvimento, de preparação do pessoal, tem que ter o apoio, obviamente, do governo, né? Todo mundo, a indústria aeroespacial é apoiada pelo governo. Porém, chegou um momento que não dava mais. A Embraer tinha que decolar efetivamente para o mundo, se tornar uma empresa global, etc. Sendo uma empresa controlada pelo Estado, não era possível. Naquela época, para que você tenha ideia, para que um executivo da Embraer pudesse viajar para o exterior para fazer a venda de um avião, tinha que pedir autorização para o governo. Não era possível mais. Então, nós decidimos que a empresa tinha que ser privatizada. Até porque ela estava passando por uma crise enorme. Talvez quem é de São José sabe como é que foram o final dos anos 80 e 90, que tivemos que despedir muita gente. Então, a privatização realmente foi um trabalho muito difícil. E foi muito mais difícil porque a própria sociedade de São José dos Campos, os empregados, não estavam convencidos. Lembra que a gente passava por achava que o governo tinha que controlar tudo, né? A gente não pode esquecer também, com todo respeito, o nosso presidente era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e ele, em cima de um caminhão da CUT, ele enterrou o Osíris. Imagina isso, eles trouxeram um caixão com uma cruz em cima, dizendo esse o cara tem que morrer, porque ele quer privatizar a companhia. Então, foi uma posição muito complicada, e nós tínhamos, então, 90% dos empregados era contrário à privatização da Embraer,
75% do pessoal da FAB também não acreditava que a privatização era possível. Então, foram criadas muitas restrições para privatizar. Daí porque foi feito um trabalho muito grande. Não sei se vocês se lembram, mas uma das coisas que nós fizemos, e aí sim eu posso dizer, a história tem que contar isso, em determinado momento a privatização não ia, estava aquela conclusão, eu peguei o telefone, sem mesmo falar com os Íris, liguei para o presidente do Sindicato de Metalúrgicos aqui de São José e disse, cara, nós temos que conversar. Falou assim, vem aqui no sindicato. E eu lembro que era às 6 horas da manhã, nós nos reunimos, o presidente, e ele disse, cara, nós precisamos salvar essa empresa. Ele falou, pois é, mas o sindicato não é favorável à privatização. Eu disse, tá bom, mas você é favorável à salvação da Embraer? E ele disse, claro que sou. Então vamos nos unir para a salvação da Embraer. Ele falou, tá bom, eu me uno, mas você não fala em privatização. Eu falei, tá bom. Ele disse, como é que nós vamos fazer? Ele disse, nós vamos escolher 1 milhão de assinaturas, na cidade e em todo o estado, para provar ao Brasil que essa empresa não pode morrer. E aí demos as mãos e começamos a trabalhar junto. Para que você tenha ideia, no dia seguinte, eu morava bem em frente ao Parque Santos Dumont, desci para comprar um jornal que tinha ali, e já tinha uma menininha, uma moça, tal, com papel na mão, pedindo, o senhor não quer assinar para a sobrevivência da Embraer? E tivemos 1.300.000 assinaturas em 3 meses e meio. Nunca houve um movimento tão forte nesse país como foi esse da coisa. E numa época que não tinha, né? Redes sociais, internet, não tinha. Claro, era no boca a boca. Boca a boca, caneta Bic e uma prancheta. Aí teve essa situação da Embraer e, logicamente, os anos foram se passando, a Embraer se tornou a gigante que é. Vende muito, em determinado momento passa por dificuldades, claro, que é absolutamente normal numa sociedade que lida com esse mercado, né, de compra e venda. Mas aí depois veio o Invoz, da Embraer para o Invoz, ou nesse processo todo teve algum outro passo, Manuel? Bom, aí veja, tanto os Íris como eu, obviamente, nos aposentamos. A gente trabalha isso, mas eu digo aposentamos, saímos da Embraer. A Embraer é esse nosso orgulho que tem, graças a esse trabalho e graças ao Osíris, porque o Osíris implantou aquela mentalidade que tem até hoje na empresa de excelência. Tudo que se faz é com excelência. Acerta-se pela primeira vez. Todo mundo é orgulhoso. O empregado da Embraer, quando chega em casa à noite para jantar, ele fala com os filhos o que ele fez durante o dia e dá satisfação. Bom, quando o Osíris se aposentou, então, ele disse, Manuel, nós precisamos fazer alguma coisa pela cidade. Por quê? Foi essa cidade que abrigou a Embraer. Tá? Toda aquela área que é o do CTA foi doado. Foi doado para a aeronáutica e nós pudemos ver. Então, Manuel, vamos trabalhar pela cidade. E, de fato, começamos a trabalhar. Éramos, na época, 3 empresários, eu já tinha a minha empresa, o Kiko Savaia, que você conhece, na empresa dele, o tio dele, né, o Henrique, e o Osíris. E começamos a pensar a cidade. A cidade, em 2013, nós estávamos passando por uma época bastante difícil. A cidade, havia desesperança, a gente estava meio aborrecendo, né, tal. E falou, vamos fazer alguma coisa. Aí criamos um movimento chamado São José 2030. Esse movimento trouxe um monte de gente importante para debater a cidade, né? Trouxemos o Delfim Neto, trouxemos o Jaime Lerner, trouxemos o Maílson da Nóbrega e até o Boni participaram das nossas discussões junto com empresários. E houve uma adesão muito grande para esse movimento, obviamente pela liderança que o Osíris traz, né? Para poder dizer como é que nós vamos fazer que a cidade se torne realmente uma cidade relevante. Por exemplo, foi desse grupo que saiu a primeira ideia de privatizar o aeroporto de São José dos Campos, que é uma realidade hoje na atual administração, né? Então, esse era um dos projetos. Um outro projeto era, puxa vida, nós precisamos trazer uma faculdade de medicina para São José dos Campos. Você vê, hoje nós temos 2 ou 3 faculdades. Então, todos esses movimentos, eles foram feitos lá. Por quê? Porque era uma forma da gente devolver à cidade aquilo que a cidade nos tinha dado, né? Isso foi extremamente importante. Sabemos que foi exatamente esse movimento criado lá na década de 50, de trazer o CTA, o ITA para São José,
que deu esse espírito tecnológico, inovador que a cidade tem. Eu diria, de um lado, você tem esse espírito inovador, e do outro lado, eu diria que a cidade tem esse espírito empático, porque lembra que nós abrigamos nos nossos sanatórios, né? Quantos sanatórios tivemos lá na década de 30 e 40, de pessoas ilustres que vinham se tratar em São José dos Campos. Então, eu diria, o equilíbrio desses dois lados fez essa nossa cultura voltada à excelência, voltada ao trabalho, né? Nós somos extremamente trabalhadores, né? E é isso. Então, o Invoz nasceu do São José 2030, porque em determinado momento, os eles falaram assim, Manuel, nós temos que ter um CNPJ. E aí criamos o Invoz. E hoje somos 45 voluntários que trabalham em prol da cidade, dos projetos da cidade. Essa criação do Invoz, quando foi criado o CNPJ, foi em que ano? Foi em 2017. 2017. E aí envolve vários setores, né, de abrangência, né, Manuel? Seriam o que a gente vê aqui sobre as informações, vocês trabalham desde o empreendedorismo, auxílio às pessoas. Como é que funciona a atividade de vocês em si? Vocês vão em busca de jovens, vocês atraem mentes, vocês publicam informações. Dá uma pitadinha de como é um pouquinho do serviço do Invoz. Então, a base principal é o seguinte, imagina que existe um monte de gente que durante a vida aprendeu muito, tem competências, tem talentos, né? Todas essas coisas que você nasce, Deus te dá, né? Não é isso? Você desenvolve durante o dia. Quando você chega numa certa fase da sua idade, você tem a natural tendência de devolver isso. E aí nós temos gente de todas as áreas, mas principalmente do setor aeronáutico. Quer dizer, o Invoz está muito ligado ao setor aeronáutico. Aliás, esse Invoz, eu preciso dizer, o nome que nós havíamos criado é Instituto Osiris Silva. Mas Osiris, dentro, obviamente, da humildade dele, ele não queria que usasse o nome dele. Então, mas se você vê Invoz, o OZ final é Osiris. Nós o enganamos, de certa maneira. Ele está até hoje achando que não foi homenageado. Exatamente, essa é a verdade dele. Então, dentro dessa turma aqui que forma o Invoz, nós temos um engenheiro, nós temos um economista, temos um médico, etc., que quer desenvolver a sociedade. Então, o que nós fazemos? Nós procuramos ideias na cidade, de questões que a cidade precisa, e nós vamos atrás para resolver. Dou um exemplo, por exemplo, durante a pandemia, quantos jovens ficaram sem estudar porque não tinham computador em casa? E aí o Invoz que fez? Criou um movimento, doe seu primeiro computador. Aí a GM doou o computador, as escolas, clínicas, etc. E nós andamos distribuindo computadores para essa turma. Esse é um exemplo claro do trabalho. É uma das... A Neide Pereira está conosco, ela é a presidente atual, e ela vai falar um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido. Mas eu vou perguntar para você, porque eu fiquei numa dúvida, você falou desse trabalho de doação de computadores, tá? Vocês, apesar de ser Invoz, vocês trabalham relativamente no silêncio, vocês trabalham de maneira mais tranquila, sem muita divulgação, ou vocês necessitam divulgar o trabalho para ter mais parceiros? Olha, tem uma passagem na Bíblia, que é lá o grande sermão da montanha, em que Cristo diz assim, o que você dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Então, nós damos voz ao nosso silêncio, nós trabalhamos quietinho, fazendo nossos trabalhos, apoiamos jovens, estudantes, apoiamos pessoas que têm necessidade, sempre com esse espírito de devolução e trazendo as pessoas mais preparadas que nós estamos na cidade para apoiar. Então, essa questão de dizer assim, precisamos de propaganda? Acho que não. Não precisa, tanto é que nós já estamos tendo reconhecimento da Câmara, da cidade, sem nunca fazer propaganda nenhuma. E é interessante, né, Marcelo? E a Neide vai poder explicar muito mais a respeito disso. O Manuel está contando um pouco da história do Invoz. O que eu acho também interessante nessa questão, nesse propósito de vocês, é que talvez, né, a população não tenha o conhecimento direto de tudo que já foi realizado pelo Invoz. Mas quem é do setor industrial, empresarial, sabe como funciona, né? O Invoz já ganhou o seu espaço,
juntamente às principais empresas da nossa cidade. Já conhece esse trabalho que vocês realizam. E a prefeitura também oferecendo oportunidades e oferecendo parcerias em muitos projetos, não, Manuel? Sem dúvida. Eu diria que a prefeitura, essa administração nos ajuda muito, somos parceiros em muitos eventos, né? Eu poderia citar vários, eu tenho certeza que a Neide vai citar. E muito bem, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que... Porque, às vezes, todos os elementos estão ali, mas precisa alguém que consolide tudo isso, que crie essas pontas, né? Por exemplo, essa semana mesmo, anteontem, nós tínhamos uma equipe em Brasília para poder, de certa maneira, dizer ao governo que uma pequena parte dos recursos que o Brasil recebe de programas que a gente chama de offset, ou seja, alguém quando vende um produto para o Ministério da Defesa é obrigado a dar uma contribuição em contrapartida. A Embraer também usou muito isso. Foi assim que ela vendeu aviões para o Egito, enfim. Sempre existe essa contrapartida comercial. É um mecanismo comercial. Nessa contrapartida comercial, a gente verifica que as pequenas e médias empresas ficam de fora. Então, nós fomos a Brasília para tentar criar um mecanismo para que elas também sejam ouvidas. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, a gente ajuda aqueles que precisam de ajuda, efetivamente. Perfeito. Manuel, eu fiquei realmente... não conhecia essa história, né, do Invoz. A gente conhece um pouco da história do Osiris Silva e a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? O Osiris teve você como parceiro durante muito tempo e muitos outros, né, que por lá passaram, trabalharam, criaram a Embraer, desenvolveram e fizeram desta cidade hoje considerada inteligente, cidade da aviação, cidade da tecnologia, mas tudo isso só é possível quando existe uma união. E existe essa questão que você frisou muito bem, é devolver ou doar, né, sem esperar algo em troca, né? É fazer por aqueles que necessitam e precisam de uma única oportunidade, que às vezes não aparece, e o Invoz, ele entra nesse processo de dar essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho, pela história, pela vida, pela criação do Invoz, pelo apoio ao Osiris Silva, que só é quem é por causa do Manuel. Né? Se não fosse... Não concordo, não concordo, não concordo. O Osiris tem muitos amigos, na verdade o Osiris é como se fosse uma luz. É uma luz que ilumina os que estão em volta dele. Impressionante, né? A presença dele é algo... se impõe, né? Já se impõe. Assim como a sua presença também. Obrigado. Manuel, muito obrigado pela presença, parabéns. Cidadão joseense, seja muito bem-vindo. Agora que é filho da terra, pode entrar a hora que quiser aqui, viu, Manuel? Muito obrigado, eu agradeço a toda a população de São José dos Campos, agradeço à Câmara dos Vereadores, ao vereador Zé Luiz, que sugeriu o nosso nome, né, e o nome do Invoz. Eu diria que você vê que está uma ligação muito importante entre Invoz e nós mesmos, né? E a única coisa que podemos dizer é o seguinte, vamos continuar cooperando com a cidade e agora muito mais do que tínhamos feito, né? Perfeito. Pode contar com a gente. E a Neide vai contar em detalhes, dentro de instantes, trabalho atual, o futuro, que vem pela frente no Invoz. Está aprovado a Neide como presidente ou não? Puxa vida! sem palavras. É uma coisa muito bacana, né? A gente vê, uma família que existem vários segmentos, o jornalista, os médicos, né, os engenheiros, aqueles que trabalham na economia, mas você nota que essa área envolve uma grande família, né? É um trabalho praticamente de coração. Claro, e o que envolve uma característica muito forte nessa história toda é a cooperação. Ou seja, eu fiz, cresci, estou devolvendo, cooperando, ajudando aquelas pequenas e médias empresas citadas aqui. Bom, nós conversamos com Manuel de Oliveira, presidente de honra do Invoz. Na sequência, atual presidente Neide Pereira conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.